e tem muito ladrão precisando ser trazido a público para mostrar coberturas, jatinhos, lanchas, offshores. Não depende de ideologia política. Muita gente se aproveita da oportunidade. Você tá de sacanagem comigo? Senador, o senhor acaba de assumir que o governo Bolsonaro sabia dos roubos e não fez nada. Eu recebi no meu gabinete os peritos do INSS, onde havia indícios de rombo de mais de 70 milhões bilhões com relação a aposentados, seguro-defeso, consignados. E nós levamos isso na transição para o presidente Bolsonaro, que imediatamente fez todo o estudo e editou a medida provisória 871, que eu fui o presidente. Levou a Polícia Federal? Essas foram as medidas tomadas. A Polícia Federal, senador? Você levou a Polícia Federal, o governo Bolsonaro não abriu investigação. Senador, o senhor acaba de assumir que o governo Bolsonaro sabia dos roubos e não fez nada. Você mesmo disse agora que recebeu denúncia, levou ao Bolsonaro, não foi tomada uma providência por parte da polícia. Não foi tomada nenhuma investigação sequer interna por parte do INSS. Não foi feita nenhuma investigação por parte da Controladoria Geral da União. O senhor acabou de assumir. O senhor prevaricou e o presidente Bolsonaro prevaricou. Cometeram crimes. Isso demonstra a participação de vocês, o conhecimento de vocês. E demonstra que vocês não querem investigar, porque se quisesse ter investigado lá atrás. Mas não, vocês querem agora atrapalhar a investigação porque tem medo dela. Vocês não fizeram nada e o senhor acaba de assumir aqui ao vivo. É uma vergonha. Se for aberta a CPI, eu quero que o senhor vá lá, seja convocado e lá dê esse depoimento. Diga o dia que recebeu a denúncia, qual providência efetiva foi feita para se investigar, qual encaminhamento que o senhor fez à Polícia Federal, ou ao Ministério Público Federal, ou à Controladoria Geral da União, e aquilo que o presidente Bolsonaro fez. O senhor acaba de assumir aqui, ao vivo, que o senhor não fez nada para apurar nem o governo Bolsonaro. Você tá de sacanagem comigo? Você tá de sacanagem comigo? E o careca do INSS vai cair no colo do Bolsonaro, tá? Tudo indica. Porque, primeiro, só lembrando quem que é esse sujeito. Segundo a polícia, empresas do careca do INSS recebiam dinheiro das entidades investigadas. A PF afirmou que pessoas físicas e jurídicas relacionadas a Antônio Carlos Camilo Antunes receberam 48 milhões de reais diretamente de entidades associativas. E aí, por que ele vai cair no colo do Bolsonaro? Olha só, já tinha aquela notícia divulgada ontem que ele doou R$1 à campanha do Bolsonaro em 2022. Essa informação, inclusive, consta lá no site oficial, no TSE e etc. Agora, esse valor de R$1 chamou a atenção, tá? E eu tenho que agradecer as pessoas que comentam aqui na página e tal. Um espectador aqui do Desmascarando me alertou para o seguinte, e aí eu relembrei desse episódio mesmo. Havia uma corrente entre os bolsonaristas, é porque o nível de psicopatia é tão grande, de loucura, de insanidade, que a gente até esquece dos episódios. Mas existia uma corrente em grupos de WhatsApp bolsonaristas que criaram ali, na eleição de 2022, um movimento para se doar R$1 para o Bolsonaro, e isso serviria como comprovante do número de pessoas que queriam votar no Bolsonaro. Então, por exemplo, se eles conseguissem ali 60 milhões, 70 milhões de pessoas diferentes doando R$1 cada uma para o Bolsonaro, isso serviria como um comprovante de que tinha 70 milhões de bolsonaristas no país, então teria que o Bolsonaro ter pelo menos 70 milhões de votos. A lógica era essa. Isso serviria, esse comprovante de Pix, serviria como o comprovante impresso eleitoral. Tá? Então eles diziam, olha só, muitos dos conteúdos postados nos grupos usam um tom inflamado e justificam a doação como forma de impedir uma fraude eleitoral. Eles diziam, vamos nos tornar estatística no TSE e uma campanha nacional para computar os apoiadores de Bolsonaro e servir de parâmetro para uma possível comparação com a quantidade de votos recebidos na eleição. São outras frases que dão o tom à campanha nos grupos para incentivar as doações. Pronto. Então, na verdade, pessoal, o que nós estamos falando aqui é o seguinte, o careca do INSS é bolsonarista, mas assim, daqueles bolsonaristas mais psicopatas, aqueles caras daqueles grupos, do esgoto mesmo, dos grupões de WhatsApp, porque imagina um cara que estava nesse nível de doutrinação, tá? O cara que estava fazendo doação de R$1 para servir de comprovante por causa da fraude eleitoral. Então o cara é bolsonarista no último nível.
E aí as coisas vão se avolumando, porque o cara que mais recebeu dinheiro do careca do INSS é aquele cara que era o procurador-chefe do INSS. E ele foi nomeado pelo Bolsonaro. Tá? Mostrei pra vocês aqui até a portaria de nomeação dele. Foi nomeado em abril de 2020. E hoje surge na Folha de São Paulo uma notícia: ex-ministro citado pela Polícia Federal no caso do INSS foi assessor de deputados do PL e do MDB e filiado ao PSD. José Carlos Oliveira trabalhou nos gabinetes de Márcio Alvino, do PL de São Paulo. Tá? Então, vocês vejam que a coisa, você começa a remexer ali, tá começando a aparecer Bolsonaro nesse esquema do INSS, né, que foi desbaratado agora pela CGU e pela PF do governo atual. Você tá de sacanagem comigo? A primeira matéria sobre a roubalheira do INSS, botando meu nome, era que o careca do INSS, né, depositou dinheiro na minha conta de campanha. Verdade, depositou sim. Você tá de sacanagem comigo? O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade à denúncia que um servidor do INSS apresentou à Polícia do Distrito Federal. 5 anos atrás, em 2020, ele fez um alerta sobre desvios ilegais em benefícios de aposentados e de pensionistas. O funcionário da direção central do INSS procurou a Polícia Federal em setembro de 2020, depois de ter recebido ameaças de morte. Ele atuava na área que analisa os descontos nos benefícios e disse que as ameaças começaram depois que ele identificou irregularidades nesses processos. Ele pediu para não ser identificado, mas aceitou conversar sob a condição de anonimato. Na época que a diretoria de benefícios estava cortando ali, os ACPs estavam fazendo uma auditoria em cima deles, alguns servidores receberam ameaças. Foi falado lá dentro, o coordenador que estava atuando em cima dos ACPs e também o diretor. Eles receberam ameaças justo no período onde que estavam enviando ali as auditorias dos descontos associativos. Depois da denúncia, a Polícia Federal abriu uma investigação que foi encerrada no ano passado sem nenhum indiciamento. A Polícia Civil do Distrito Federal começou a investigar os descontos indevidos em 2020, depois que aposentados do INSS fizeram denúncias ao Ministério Público. O servidor foi chamado para depor em fevereiro de 2021. Ele repetiu as denúncias de descontos irregulares em benefícios feitos pela CONAFER, a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. No depoimento, o servidor disse que em 2020 houve um aumento repentino e anormal em comparação com outras associações, que em janeiro de 2020 a CONAFER tinha cerca de 80 mil filiados com desconto nos benefícios previdenciários. E em outubro de 2020, esse número superou 250 mil. Nesse mês, o acordo da CONAFER estava suspenso. O acordo entre a CONAFER e o INSS para fazer os descontos direto nos benefícios foi assinado em 2017 e foi suspenso em setembro de 2020 após servidores do órgão identificarem irregularidades. Em outubro, o então presidente do INSS, Leonardo Rolim, transferiu da diretoria de benefícios para a diretoria de atendimento a responsabilidade por analisar esses acordos. A mudança permitiu que a CONAFER fosse reabilitada. Na época, a CONAFER chegou a homenagear o então diretor de atendimento do INSS, Jobson de Paiva Salles, responsável por reverter a suspensão. Um relatório da Controladoria Geral da União mostra que a CONAFER foi a entidade que mais aumentou o volume de descontos entre 2019 e 2024 em números absolutos, passando de R$ 400 mil por ano em 2019 para 57 milhões em 2020 e 202 milhões em 2023. Em março de 2021, o presidente da CONAFER, Carlos Roberto Ferreira Lopes, prestou depoimento na investigação da Polícia Civil. Ele se recusou a informar quanto recebeu de rendimentos, alegando a existência de um termo de confidencialidade. O Jornal Nacional teve acesso ao termo, que foi assinado 2 vezes por Carlos Roberto, como presidente da associação e como funcionário. No depoimento, Carlos Roberto disse que a CONAFER ou seus integrantes não foram responsáveis pela inserção de descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas, mas sim, se tal fato ocorreu, a responsabilidade seria da Dataprev, empresa pública federal que processa os pagamentos do INSS. De acordo com a Polícia Civil,
Há indícios de que entre 2019 e 2020, Carlos Roberto e a esposa dele, Bruna Braz, negociaram 5 imóveis, incluindo uma fazenda avaliada em 3 milhões de reais. Ainda em 2021, a Justiça do DF decidiu que a competência para investigar o caso era da Polícia Federal, mas a operação para desarticular o esquema só ocorreu agora em abril de 2025, que acabou levando à queda do ministro da Previdência e do presidente do INSS.